estamos aqui com mais uma análise semanal dos capítulos de Hunter x Hunter. Hoje estamos aqui com ele novamente, o Jonathan Borges. Olá, estamos aí mais uma vez, né? Graças a Deus. E o capítulo dessa semana é o 413, Lealdade. Então aqui nós iniciamos após o enterro do Hawkenberg, né? O funeral do Muso. E o rei aqui tá falando que, ai meu Deus, a luz dele não acendeu. Ele tá concorrendo ainda ao trono de Kakin. Gente, já sabemos. Move on. O que chocou muitas pessoas é de como ele conseguiu recuperar o corpo da menininha morta, né, a náufraga, aqui, que ela tá aqui deitada dormindo, no caixãozinho, a rainha, morta com a luzinha dela acesa, ou seja, gente, tá morta mesmo, é a besta de Nen da menina, aquilo ali não tem alma nenhuma da irmãzinha dela, é só a besta de Nen, possivelmente copiando as memórias dela, e tá tudo bem, uma cópia bem feita, mas tá morta. Logo em seguida, né, a gente tem o Hawkenberg dentro do corpo do Balsâmico falando que não vai conseguir enganar o Benjamin, porque ele não tem a capacidade, ele tem os maneirismos dele e tudo mais. Coisas que todos nós estávamos já crentes que aconteceria, que a gente falou assim, gente, impossível o Benjamin conseguir cair nesse truque do Balsâmico, não tem como. E realmente, o Hawkenberg já tá ciente disso. E ele atira alguma flecha pra alguém. Aparentemente, ele comenta que já tá ciente que o Benjamin tá envenenado. Não sei como. Mas ele atira alguma flecha aí pra algum dos outros irmãos dele. Não sabemos pra quem ele atirou essa flecha, gente. E é isso. Vida que segue. E a gente nem sabe se a flecha que ele atirou é realmente pra troca de personalidade, de corpo. A gente sabe que ele atirou uma flecha. Ele diz que tá testando os limites da habilidade dele. Ele tá assim no modo já tudo ou nada. Ele já perdeu totalmente ali a moralidade que ele tinha em algum momento, né? A hombridade, o cavaleirismo, a nobreza que ele fingia ter. Então a guerra já tirou isso dele. Vitória pro Rei Gordo. Em seguida, a gente tem o Benjamin percebendo que quem tá no corpo do Balsâmico é o Hawkenberg. E que ele tem que interceptá-lo o quanto antes que ele perca, né? Antes que ele não saiba mais quem tá no corpo de quem tá trocando com quem, ele diz isso, né? Exatamente. Ele tá com medo de perder o rastreamento, né, de quem o Hawkenberg realmente é no corpo de quem ele tá. E aí ele percebe que ele tá envenenado pelo veneno mortal lá que ele trouxe da Guarda Real, que é o veneno que o Balsâmico usa no corpo do Hawkenberg. E que morre no corpo do Hawkenberg, né, gente? O Balsâmico fica preso dentro do corpo do Hawkenberg e morre lá dentro do corpinho do bichinho. Então é isso. E daí a gente descobre que quem infectou ele foi um dos filhos do Beyond. Chocando todo mundo. Essa foi uma informação chocante, que eu não imaginava que o Beyond teria um filho também dentro da Guarda Real. Sabe, eu achei que seria ali alguns príncipes e tal, mas pelo visto o bichinho foi pegada terrorista mesmo. Ele foi de terrorista, tá? Teve filho em todos os tiers possíveis de níveis de influência para que o plano dele seja sucedido, aparentemente. E amaldiçoou os filhos, né, que é pra ter certeza que eles vão andar na linha. Então todos os filhos têm uma maldição, tem uma cena aqui bizarra, difícil de entender quando a gente olha com pouca atenção porque ela é meio nojenta, mas aí a gente vê a marca da maldição, que é um olho debaixo da língua deles, que é a marca da maldição do Beyond nesses filhos. E é o que acontece. E ele fala que se ele não matasse logo o Benjamin em 48 horas, né, em 2 dias, eles ativariam a maldição e matariam o Benjamin, então, à força. E o Furikov, com medo do Benjamin, porque o que acontece? O Furikov, ele fez de todas as maneiras possíveis o envenenamento do Benjamin, de modo que deixasse claro que tivesse sido ele quem envenenou o Benjamin. Ele deixou ele numa situação muito específica, onde os dois estivessem sozinhos e de uma maneira onde o veneno se espalhasse de uma maneira mais efetiva no Benjamin, porque ele é um homem de mais de 2 metros. Então ele tinha que estar sentado, o Furikov tinha que estar ali sozinho e tal. E ele faz isso e o Benjamin já vai direto nele. Fala assim, olha, foi você que me envenenou. E o Boff fala assim, sim, foi eu que te envenenei, mas não quero que você entenda isso como uma traição. Eu estou te matando pra te libertar do mundo corporal. Eu fico assim, ai, gente. Vamos pro mundo espiritual mesmo. E é isso, gente. Basicamente, esse Boff, ele é extremamente leal ao Benjamin mesmo. Ele matou o Benjamin por quê? Aí aqui tem uma grande revelação do capítulo. Aparentemente, o poder da besta de Nen do Benjamin
é transformá-lo em uma deidade. Talvez semideus, em alguma coisa muito forte, deixar ele preso no plano espiritual, às vezes na alma da besta, a gente não sabe especificamente. A gente só sabe o final da habilidade, que é basicamente a habilidade transforma ele numa deidade. E junto com a habilidade de Furikov, que é ou aprimorar uma habilidade de Nen ou destruir ela, e ele é especialista, ele consegue deixar mais poderosa ainda essa habilidade. Então ele basicamente fala que com esse combo, ele basicamente seria a nova fundação da família de Kakin. Ele seria basicamente a entidade por trás de todo o poder de Kakin, até mais forte até que a cerimônia da urna, né? Então é muito esquisito, porque a cerimônia da urna é mega forte, já ao meu ver. Um poder de dar 13 príncipes habilidades de Nen fortíssimas, que são ativadas dentro de limitações específicas e são habilidades muito roubadas para serem inatas, entendeu? Então ele realmente tá indo para um nível muito forte de poder. Viu uma galera falando que talvez ele ultrapassaria até o nível do Meruem em força. Eu acho que, sei lá, eu acho que a gente tem que parar de comparar um pouco as coisas dentro de Hunter x Hunter. Eu acho que as comparações têm que morrer dentro do próprio arco onde ele seja finalizado. A gente viu que o Meruem foi morto com uma bomba, gente. Então, nada é invencível, nada é imortal, nada é imparável dentro do universo de Hunter x Hunter. Por mais que ele se torne ali uma deidade, um deus ou algo do tipo, ele ainda pode ser parado de alguma maneira, né? Pessoas inteligentes conseguem pensar em maneiras inteligentes de acabar com qualquer tipo de obstáculo. É porque eu acho que ele não vai se tornar bem uma divindade, não. Eu tenho uma outra interpretação pra isso, que depois quero discutir com você pra gente ver se tá certo. E logo em seguida, né, a gente descobre como que a lei marcial entrou em vigor. Porque a gente só tinha anteriormente, né, o anúncio dela. Que você, a lei marcial em tanto tempo. Agora a gente sabe o que aconteceu. O Benjamin tá acusando o Hawkenberg e o Tse de roubar a arma biológica dele, né, aquela seringuinha. E que por isso, então, ele tá instaurando a lei marcial dentro da área VIP ali do navio. Não só no navio, né, mas no barco todo. Mas, principalmente, os primeiros passos vão ser dados ali na área VIP, onde que tá a guarda real, os príncipes, enfim, a Associação Hunter e tudo mais. O Benjamin, em seguida, também fala que ele que vai cuidar pessoalmente da Camila e do Tse. Quem tá mais perto da morte é a Camila, porque ela tá no quarto mais perto dele. Ele deixou bem claro que ele vai matar a Camila primeiro e logo em seguida ele vai matar o Tse. E é isso, basicamente. A gente vê ali que o poder dele aprimora a habilidade do povo. Ele guarda a habilidade da pessoa por um certo tempo, ou usa a habilidade da pessoa por quantidade de tempo. Ele consegue deixar aquela habilidade mais forte. Parecido com o que o Kuroro tem, né? Só que diferente do Kuroro, ele não rouba, ele pega emprestado. E é isso. A ordem do Benjamin é matar todos que não sejam da Guarda Real e que não sejam da Associação Hunter. Um fato legal sobre isso é que os únicos soldados que são da Guarda Real são os soldados do Benjamin. E o pessoal da Associação Hunter é o pessoal que vai ficar vivo, gente. Então, o pessoal da guarda pessoal, os empregados, tudo vão entrar na bala. Isso incluindo a Shimano, tá? Que é o caso, assim, mais específico que a gente tem de guarda que a gente gosta, de empregado que a gente gosta. Então, a Shimano, se o Kurapika não der um jeito de salvar ela, ela vai entrar na bala e vai morrer. Só que assim, entra um ponto também, que depois a gente pode até entrar nesse ponto, sobre a questão do Kurapika não fazer parte da Guerra de Sucessão. E é isso, gente. A lei marcial vai começar daqui 15 minutos. E esse é o nosso capítulo dessa semana. Né? Aí a gente começa na nossa devida análise. De longe, esse capítulo é o mais interessante dessa leva de 3 capítulos. Eu acho que ele traz um pouco de emoção, um pouco de antecipação, que era algo que estava faltando nos 2 últimos, até que eu cheguei a comentar, se eu não me engano. Que os 2 não estavam com grandes cliffhangers, né? Que eles estavam meio assim, tá acontecendo as coisas e elas estão acontecendo. Não tá nada, uma coisa impactando diretamente na outra. Mas aqui, aparentemente, é um grande cliffhanger, né? Pra esses 15 minutos da lei marcial. Eu só espero que seja que nem o Togashi, faltam 10 segundos pra lei marcial e fazer um capítulo inteiro sobre isso. Mas eu acho que ele vai fazer igual ele fez com Quimera antes também, que tudo se passou, sei lá, em meia hora depois da invasão do palácio. E o negócio levou 200 capítulos. Eu acho que vai ser por aí, viu? Ai, Deus me livre, gente. Chega. Não, já fez uma vez, não precisa fazer 2 vezes, não.
Inclusive, essa última cena dele aí dos quartos lembra muito aquela cena dele mostrando onde estava cada núcleo lá na invasão do palácio. Mesma coisa. Então, eu gosto disso porque, assim, a cena antes do núcleo, onde mostra onde cada um tá, é já a cena antes de realmente acontecer o babado, entendeu? Então, se ele for seguir o mesmo esquema, o próximo capítulo já vai acontecer a lei marcial. O que eu não acho que vai acontecer. Eu acho que ele vai lá pros tiers lá abaixo, vai mostrar Guené Rodan, vai mostrar a máfia lidando com a lei marcial e vendo quais são as reações deles em relação a isso. Eu acho que ainda vai ter essa preparação. Eu, Fábio, acho que vai acontecer isso. Se não acontecer isso, massa. Pra mim, melhor que... Eu acho que Hunter x Hunter tá precisando de um pouquinho de ação. E eu acredito no Togashi. Eu acho que ele cresceu muito como ser humano. E a gente tá necessitado disso. E a parte boa de não ter tanta gente forte aqui é que vai ter bastante sangue rolando. Eu tô sentindo que vai ser uma mistura de Yorkshin com Chimera Ants isso daqui, sabe? E no Yorkshin foi só derramamento de sangue. No Chimera Ants nem tanto. Mas no Yorkshin foi, assim, um massacre. E eu tô rezando pra que seja isso. Assim, esse capítulo eu fiquei muito confuso com ele no começo, né? Eu tinha falado isso com você antes. Eu fiquei muito perdido, eram muitas informações que o Togashi estava retomando do volume passado e eu não tava mais com eles tão frescos assim na minha memória. Mas à medida que eu fui lendo e fui vendo umas discussões que o pessoal tava tendo na internet, eu fui me situando melhor e fui entendendo o porquê que esse capítulo era tão bom assim. E aí, esse começo do capítulo, ele é mais pra situar a gente mesmo, né? Em relação àquilo que tava acontecendo nesse núcleo do Benjamin. Principalmente a percepção do pai dele, daquele mordomo anão que o pai dele tem, de que o corpo do Hawkenbuck tá morto, mas a chama dele não se apagou. Então ele ainda deve ter vida, então ele tá participando da guerra de seção de alguma forma. Quando o Benjamin ele fala como ele pode ter sido envenenado, né, porque ele acreditava que todos os guardas eram muito leais, e aí o Frykov prova a lealdade dele através dessa suposta traição que ele cometeu, aí o capítulo brilhou pra mim. Aí eu falei, puta merda, é aqui que tá o ouro desse negócio. Eu não sei se você chegou a ver, mas o pessoal tá teorizando aí pela internet, desde que saiu o capítulo, sobre essa habilidade da besta de Nen do Benjamin, que não ficou claro pra gente, né? Não tem explicação. Aí o pessoal tá teorizando, conspirando em cima disso. E aí, assim, uma interpretação mais direta é essa mesmo que tá no capítulo, de que ele vai ganhar poder de alguma forma, que vai transformar ele numa espécie de divindade dentro ali de Kakin. Pode ser tanto ele se institucionalizando como figura de poder, né? Então, de alguma maneira, ele vai se tornar um dos pilares de Kakin, de modo que ele não pode ser substituído depois, e aí isso vai dar a ele uma autoridade total, né, sobre o país. Ou, uma interpretação que eu vi e que eu achei que era mais próximo do que o Togashi costuma fazer, o Togashi não gosta muito de trabalhar com conceitos tão abstratos assim, que é de que o Benjamin, na verdade, teria um filho oculto que ninguém sabe. E aí a habilidade de Nen, da besta dele, não é transformar ele numa divindade propriamente dita, mas garantir a ele uma forma de se perpetuar através da linhagem dele. Porque o Frykov fala, né, que a besta de Nen dele vai dar a ele a capacidade de manter a linhagem dele ininterrupta. E o que dá pra entender de linhagem ininterrupta? De que, o Benjamin vai morrer nesse corpo, mas a besta guardinha dele deve ter uma forma de transferir ele para o próximo da linhagem dele, que seria o filho. Ele deve ter algum filho oculto em algum momento, em algum lugar. E aí, sempre que um dos herdeiros dele morre, ele assume o corpo do próximo. E aí ele vai se manter no poder para sempre. Vai ser sempre o Benjamin. Ninguém vai conseguir tirar ele de lá. E é por isso que ele tá querendo matar os irmãos o mais rápido possível, para que quando ele se tornar o rei, ele possa, de alguma maneira, legitimar o filho dele, né, que deve ser um filho legítimo, ele quer legitimar o filho dele, porque legitimando o filho dele, ele vai estar legitimando ele mesmo, né, já que ele vai estar no corpo desse filho dele depois, no futuro. E seria essa a forma que a besta de Nen dele tem de manter ele no poder para sempre. O próprio rei disse, né, que o Hawkenbuck poderia acabar com a guerra de sucessão uma vez que ele se tornasse rei, e aí nas próximas gerações ela poderia não acontecer dessa forma. Se o Benjamin assumir, ele pode fazer a mesma coisa. Ele acaba com a guerra de sucessão porque vai ser sempre baseado na hereditariedade, que seria ele sempre. Eu acho que isso é mais... Eu acho que esse papo do rei gordo foi um blefe, porque o que acontece? Querendo ou não, a cerimônia da Orna é uma dos pilares de Kakin. Até o Kurapika fala sobre isso, nessa leva mesmo. Falando que nada disso seria possível se não fossem feitos da maneira, que Kakin não se manteria dessa maneira por conta de como as coisas foram feitas. E, querendo ou não, a cerimônia da Orna é o grande pilar disso tudo. Ela é a maior autoridade, querendo ou não, dentro de Kakin hoje. Mas é que de qualquer maneira não faria diferença, já que todos os descendentes seriam do Benjamin mesmo. Não, sim. Eu acho que no caso do Benjamin, nesse caso sim, mas eu tô falando no caso do Hawkenbuck. Ele vai assim, você não vai parar como que vai ser a guerra. Eu acho esquisito. Mas enfim. E aí, qual que é a base disso, dessa teoria que o pessoal tá criando?
é a fala do Furikov em relação à linhagem, né, de manter essa linhagem. O medo que ele tem de que, se a maldição for ativada e matar o Benjamin, a besta dele também morra e aí não permita transformar ele nessa suposta divindade aí, que a besta dele tem esse poder. E também é baseado no fato do Beyond ser o pai do Furikov e o Furikov ser um guarda muito próximo do Benjamin. E o Benjamin ser ali o primeiro príncipe. Então, em algum momento, o Beyond iria de fato querer que o Benjamin fosse eliminado para que ele tomasse Kakin de alguma maneira, porque um dos outros príncipes também deve ser filho do Beyond. Talvez o Tse, não sei. Eu ainda aposto no maconheiro. Eu acho que é o Tse, o filho do Beyond. Eu acho que fortalece um pouco o que o Benjamin próprio fala, que a mãe dele escolheu o outro filhozinho no lugar dele. Ela só teve o Hawkenberg e o Tse, além dele. Mas o Hawkenberg é espraguejado, ela não quis. Então só sobra o Tse. Então a gente tem o Tse e o Benjamin como filho lá da primeira rainha, se eu não me engano. Acho que é a primeira rainha mesmo. Primeira rainha Uma. É, a Uma. Então sobra só o Tse. O Tse ou tem uma relação muito forte com o Beyond, que a gente não sabe ainda. O que não duvido. Ou ele é tão alheio quanto a gente em relação a esse fato. E o Beyond só tá usando isso pra se aproveitar, às vezes, dele de alguma maneira. Mas eu acho que vai ser o Tse, o filho do Beyond. Se for uma coisa coerente. Se for uma coisa mais fenótipo, é o Lúzurus. Mas é isso. O que me pega aqui também é essa questão da maldição. Eu acho que esse conceito novo de que você morrer antes da maldição tomar efeito, e ela volta pra você é algo novo. Né? Eu acho que é uma coisa que eles não tinham falado antes, né? Não tinha. Eu gosto disso porque é uma maneira de você counterar a maldição. Porque até o momento, a maldição era algo que não tinha como você lidar com ela, entendeu? A pessoa ia lá, começava a te amaldiçoar e você morria. Agora não. Agora você tem maneiras de lidar com ela. Se você morrer antes da pessoa que tá te amaldiçoando conseguir te matar com a maldição, tudo aquilo que ela te amaldiçoa volta como contra-maldição pra ela. Então ela morre no seu lugar. É basicamente como se fosse energia acumulando. A energia que tava acumulando da maldição no teu corpo, como você morre não tem mais serventia, tá ali acumulada, ela vai voltar pra pessoa. Parecido com um NEM pós-morte, né? Aquele rancor que depois que a pessoa morre, volta tudo pras pessoas. Gosto disso porque existem maneiras de você morrer sem morrer, né? A Camila tá aí pra provar pra gente, né? Exatamente. Então existem maneiras de você morrer sem morrer, né? Então, por exemplo, a Camila é uma dos príncipes que não teria como ser amaldiçoada, entendeu? Pra morrer. O Benjamin, o Furikov, né, ele fala que o medo dele, a amaldiçoão do Benjamin, não era o Benjamin morrer, mas sim a besta de Nen do Benjamin se perder no processo. Porque o que acontece? Aparentemente, eles já estão cientes dessa habilidade e tem alguma coisa relacionada à morte do Benjamin. Então, o Benjamin precisa morrer pra essa habilidade funcionar. Entendeu? Se ele vai virar uma divindade ou se ele vai ter uma transferência corporal com o filho bastardo dele, a gente não sabe. Mas a habilidade da besta de Nen dele tem relação com a morte do Benjamin. Tanto é que o Furikov fala assim, olha, só tô adiantando o processo, tô fortalecendo aqui tua habilidade, vamos meter bala. Foi o momento perfeito. Eles queriam que eu te matasse, eu não quis demonstrar a minha lealdade a você, então eles acham realmente que eu tô te matando de verdade. E é isso. Pra eles, o plano foi excelente. Mas o Benjamin, gente, vai morrer. Ponto final. O corpo dele vai morrer. Tem uma parte que deixa isso muito claro, né? Que ele diz que ele vai emitir um documento que vai vincular os últimos desejos dele e vai fazer um testamento como o próximo soberano. Isso pra mim deixa muito forte a teoria de que ele deve ter um descendente aí. E até tem a ver também com aquela habilidade dele, né? Que é de quando os guardas dele morrem, passam os poderes pra ele. Uhum. E isso deve também valer pra ele, tipo, ele marca alguém e ele passa a habilidade dele pro próximo, né, que seria o suposto filho aí que ele tem. Lembrando que nada disso foi dito no capítulo, né, é só interpretação daquilo que a gente teve de informação desse capítulo até agora. Sim. Mas até agora, essa trama da Guerra de Sucessão, ela tá muito mais complexa que a de Quimera Antes. Não tem nem comparação. Até então, Quimera Antes era o grande ápice, né, de Hunter x Hunter. E ainda é, se você pensar de forma em relação a desenvolvimento de personagem, ela ainda é de certa forma. Porque esse arco aqui não chegou no ápice ainda. Ele ainda tá no preparatório, igual que Quimera Antes teve aqueles capítulos de introdução antes de chegar na invasão. Aqueles capítulos foi os 200. Os 200 capítulos, exatamente. 100 capítulos de preparação, 50 de invasão. A gente tá esperando chegar nessa parte. Mas eu acho que o escopo aqui, ele é muito maior. Ah, o Meruem tava jogando o Gunji, né? O Gunji lá com a menina, então. Eu vi um post mais cedo lá no grupo do Hunter Seiko, né, que é do Mike, e aí isso me lembrou uma coisa. O maior personagem até agora nessa história que a gente tá vendo não é nenhum dos príncipes, não é a máfia, não é a Ryodan, não é o Kurapika, não é o rei.
O maior personagem até agora é Kakin. Você já percebeu a forma como o Togashi está desenvolvendo esse país? Ele nunca fez isso antes com Hunter x Hunter, nunca. No máximo ele fez o NGL ser um pano de fundo. Mas pra Kakin até agora, ele já discutiu sobre língua, usando o nome da Shimano. Ele já discutiu sobre a elite intelectual e militar do país. Ele já discutiu sobre a serventia do povo. Ele já discutiu sobre a forma como essas relações pessoais estão afetando a viagem do continente negro. Ele está usando esse arco da Guerra de Sucessão para trazer tanto conceito novo para Hunter x Hunter, os rituais de Nen, as maldições de Nen, o uso do Nen pós-morte como ferramenta ativa e não como uma consequência de algo que aconteceu, como a gente tinha até então, né? A visão mais próxima disso era a morte da Pitou, que depois atacou o Gon, depois de morta. E o medo que a Ryodan tinha de matar o Kurapika, e aí o ressentimento dele ia pra cima do Kuroro. Então, assim, Kakin até agora, o país em si, se ele não fosse esse pano de fundo gigantesco que ele tá sendo, cultural, social, econômico, inclusive, que ele também tá discutindo sobre a economia do reino de Kakin, a introdução do conceito do V6, que a gente também não tinha esse conceito antes, essa Guerra de Sucessão. Ele tá fazendo um desenvolvimento desse país que ele nunca fez antes de Hunter x Hunter. Ele no máximo situava o pessoal ali, Quimera Entes acontece na NGL, e o pessoal não entra porque a NGL tem essas características aqui. Foi isso, foi só o que ele fez. A questão das máfias também, né? Toda a parte podre também de Kakin, ele trabalhou. A parte ruim, a parte... Só ruim, né? Kakin só tem uma coisa ruim, não tem nada bom em Kakin, gente. Ele desenvolveu as máfias. A forma como essa máfia tá se relacionando a Ryodan, né? Que é a Ryodan que fez essa máfia se desenvolver indiretamente. Ou seja, tem um negócio que é inacreditável que ele tá fazendo aqui. Então Kakin se tornou um personagem também desse arco. Se ele não tivesse feito isso, não tinha essa base sólida pra gente estar discutindo agora como é que o Benjamin vai atuar, porque o plano dele é ser um soberano eterno de Kakin. Ele nunca quer sair do poder, né? E os guardas dele estão fazendo de tudo pra manter ele lá. Cara, esse capítulo ele foi um negócio inacreditável. Depois que eu entendi ele finalmente, aí eu passei a compreender o escopo que ele deu. E eu tô entendendo agora o hype do pessoal pro próximo capítulo. Assim que saiu o capítulo, o pessoal falou, nossa, o 414 vai ser incrível. Eu não tava entendendo nada. Agora eu tô assim, puta merda, o 414 vai ser... Ou o Togashi vai jogar um balde de água fria na gente, né? Igual ele fazia lá com a luta do Netero, com o Meruem. Luta, e de repente, pumba, vinha o Lagosta contra o povo. Ou ele vai fazer isso, ou ele vai continuar dando corda e aumentando, dobrando a aposta que ele tá fazendo com a gente. E nós vamos ver uma batalha de um escopo que a gente nunca viu antes, cara. São 200 mil pessoas nesse navio. A ordem do Benjamin e da Lei Marcel afeta todo mundo em todos os andares. Então não importa onde cada um tá localizado. E ele já posicionou todo mundo nos outros. Já posicionou o Hisoka, já posicionou o Ryodan, já posicionou a máfia, posicionou os guardas, os príncipes. Já até falou do Maranhão, né, que tá preso lá naquele espaço de nem da besta dele. E falou que se em 15 minutos, se ele não chegar lá no quarto que ele tem que chegar, bala. Manda o Rihan, que o Rihan vai devorar esse dragão aí. E vai mesmo, porque eles já meio que tem uma ideia, né, de como a habilidade do menino funciona, vão devorar. Agora uma pergunta pra você acha que esse dragão ele vai ser passivo igual era aquela besta lá do príncipe gordo? Eu acho que vai ser, porque eu acho que a habilidade dele é realmente criar esse espaço. É só isso a habilidade dele deve ser, de verdade. Deve ser só essa proteção. É porque você perceber ele tá cada vez maior, né? Ele fica cada vez maior, ele era muito diferente no começo, aquele dragão. E todo mundo que tenta se aproximar do Maranhão, que ele suspeita que tá malicioso, ele reage, né? Ele não atacou até agora, mas ele reage. Me lembra um pouco a besta do Tse, que também reage a qualquer tentativa de machucar ele. Faz tempo que ela não aparece, né? Mas eu sempre rio muito daquele bicho feio de salto alto. Ai, que bicho feio. Espero que ela nunca apareça, inclusive. Espero que ela é muito esquisita. Com a cabeça do Pyro dentro da boca dele. Amo. Assim, resumindo, pra mim esse foi realmente um capítulo muito bom. Muito, muito bom. Infinitamente superior ao primeiro que saiu dessa leva, né? O primeiro não tem nem discussão, que ele foi o pior até agora. E o próximo, pra mim, então, deve ser inacreditável, cara. Inacreditável. Tô muito feliz com esse capítulo. Eu tô nessa pegada também. Eu acho que esse capítulo, ele vai trazer a emoção que a gente tá pedindo. Novamente, ele tá criando expectativa na gente. O Togashi, a gente tava até comentando, né, que o Togashi é excelente em ser anticlimático. O Boris falou que o Kurapika vai impedir a guerra de alguma maneira. Não, eu não falei isso não. Eu falei que eu acho que, de alguma maneira, isso vai ser, não impedido, mas interrompido por um tempo, pelo menos. O Togashi, ele tem esse hábito, cara. Você sabe disso, ele tem o hábito de cortar clímax. Ele faz isso, ele é muito anticlimático. Só vai ser interrompido porque não vai dar foco nisso. Eu acho que vai voltar lá pra baixo, na Guiné Ryodan, vai continuar fazendo alguma outra coisinha, alguma coisa de máfia. Vai posicionar alguns outros peões aqui, alguns bispos, alguns cavalinhos pra dar um pouquinho mais de tempero nesse primeiro andar. Poderia botar o Hisoka aqui, né, pra sentar porrada junto com esse pessoal quando o povo fosse tentar matar ele. Mas ele nem tá ali ainda. Acho que ele tá indo agora, né, pro VIP.
Eu acho que se ele for seguir cronologicamente, realmente for agora a lei marcial no próximo capítulo, a gente vai ter uma porradaria magnífica, maravilhosa, ou pelo menos um massacre. Que aí também já serve também, a gente gosta. O Togashi, ele é bom em tudo que ele faz, gente. Não precisa ser massacre, não. Se botar o povo aqui pra morrer de uma maneira triste, a gente chora também. Que nem foi lá o caso das gêmeas. Chorei tanto. E é isso. Só um ponto que eu queria colocar aqui, reforçando. Novamente, eu até comentei, né, quando eu tava fazendo uma prévia do capítulo. O Benjamin, ele fala que só os guardas reais e o pessoal da Associação Hunter que não vai morrer. Gente, vai virar um deserto esse primeiro, essa sessão VIP, tá? Vai todo mundo morrer, porque estão pouquíssimas pessoas que não são da Guarda Real e que não são da Associação Hunter, tá? É só o pessoal que a gente realmente viu ali introduzindo junto com o Kurapika, que o Kurapika trouxe, tá? E é isso, o resto tudo morre, tá? Tem pouquíssima gente ali. Eu também acho que vai uma galera agora, pelo menos. Assim. Eu acho que talvez o Zodíaco tente impedir esse... É que o Zodíaco não tem poder pra impedir a autoridade de Kakin dentro do navio. O Zodíaco não pode interferir dessa maneira. Mas talvez eles tentam fazer algum tipo, junto com o Kurapika, alguma maneira de, olha, vamos fazer um jogo político aqui pra tentar impedir, sabe? Enfim, gente, vamos esperar, vamos ver. Não quero jogar expectativa, porque eu sempre erro. Tô sempre errado, então eu não vou chutar mais nada, vou apreciar essa leva. E é isso. Sigam-nos nas nossas redes sociais, tá aqui na descrição, né, do nosso vídeo, do podcast, nossas redes sociais. Siga-nos, quer comentar alguma coisa, quer comentar alguma teoria maluca, quer falar assim, ai não, o Borges tá errado, concordo com você. E aí você coloca aí tudo que ele falou de errado, que você discorda, que eu vou dar um like, vou concordar com você. Ah, que acha ruim que eu falei de Bleach da outra vez. Ai, porque Bleach é muito bom. Ai, que não sei o que. Ai, chora pra lá. Ai, falaram isso. Ah, não, porque os personagens são carismáticos sim. Ah, com certeza eles são. O Ishida deve ser incrível. Nossa, o Ishida é um personagem carismático. O pessoal acha que Bleach é só o Aizen. Sabe? Não é não, gente. O Bleach tem outros personagens que são uma merda. O pessoal não entende isso. Mas tá bom. Vai fazer outro corte esse aqui. Eles vão xingar de novo. É isso, pessoal. Até semana que vem pra mais uma análise semanal de Hunter x Hunter. Tchau. Falou.